Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. O tema de hoje é conhecimento de si mesmo. É um tema difícil, né? Porque ele é um processo para todo mundo. Quem hoje em dia pode dizer que se conhece com precisão, sabe como reagiria a determinada situação, quais são os seus defeitos, suas qualidades, o que ainda falta melhorar? Eu posso dizer com toda certeza que eu ainda estou nessa jornada do autoconhecimento. Então, as reflexões que eu trago hoje são a partir deste lugar, um lugar de alguém que ainda está enfrentando esse processo de olhar para si. Então, pois bem, eu sou Thaís Oliveira, tenho 28 anos, na verdade, quase 29, talvez quando você estiver vendo esse vídeo eu já tenha 29 anos. E o processo de auto se conhecer não é tão bonito quanto parece nos vídeos, na internet, no Instagram. Beleza não é bem a palavra, muito menos confortável. Principalmente quando a gente alinha o autoconhecimento com a proposta do Cristo, né? Porque a gente para olhar o que a gente está fazendo e a gente olha para o que o Cristo propõe e pensa: o que eu estou fazendo da minha vida? Caramba, como é difícil! Eu ainda estou nem um pouco perto do que ele propõe. E é a partir disso, a partir dessas inquietações que a gente vai percebendo ao longo desse processo de olhar para si mesmo, que a gente se pergunta como o Espiritismo pode nos ajudar, ou ainda melhor, como o Espiritismo pode nos ajudar a praticar esse autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, no capítulo 12, é um capítulo que faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, em que ele está falando das leis morais. Nesse capítulo em específico, já quase no final, ele vai perguntar aos espíritos sobre vícios, virtudes, egoísmo. E lá na questão 919, Kardec pergunta de uma forma muito sábia: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vou-los disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade é também um filósofo grego, Sócrates, a quem foi atribuída essa frase. E nesse processo conhece-te a ti mesmo, é legal a gente chamar a atenção para um detalhe, né? Que quando a gente pensa qual o meio mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida, ou seja, qual é o meio mais eficaz de eu me tornar melhor, ou ainda como é o meio mais eficaz de eu resistir ao mal. Simples e fácil. Eu diria que é morando em outro país, ou ainda morando em outro planeta, né? Diante das crises que a gente tem vivenciado ultimamente, né? Então, dos problemas, das crises. Cara, isso afeta a nossa evolução moral diretamente. Eu não consigo ser uma pessoa boa nesse mundo em crise. Mas a questão é que os espíritos tiram o foco disso e colocam o foco de uma forma bem pontual. Conhece-te a ti mesmo. A forma da gente melhorar na vida e resistir ao mal é olhando para dentro de si. Por quê? Porque é a partir da maneira que a gente se comporta diante dos desafios da vida, diante dos desafios financeiros, amorosos, profissionais, sociais, é a partir desse comportamento que a gente vai se conhecendo. Então, a causa dos nossos problemas não está fora, mas dentro, de como eu lido com isso. E aí, para poder descontrair um pouco, eu trago aqui a tirinha da Mafalda. Ela faz uma brincadeira assim. No primeiro quadrinho ela fala: conhece-te a ti mesmo. E ainda pensa: bom conselho. E depois volta ali e fala: mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim. Porque é um pouco disso, né? O processo de autoconhecimento, a gente pode pensar nele como uma estrada, uma jornada. E aí trazendo um pouco também dessa questão do turismo, né? Quando a gente vai conhecer uma cidade, uma comunidade nova, um povoado, quando a gente vai conhecer um outro lugar, um outro país, a gente quer saber a sua história, a gente quer saber a sua cultura, a gente quer saber o que faz todo dia, assim, o que se faz diariamente,
quais são as comidas, quais são as tradições. E aí a gente faz esse turismo, né? Então conhecer a si mesmo é fazer um turismo dentro da gente, só que pensando qual é a nossa história, da onde eu vim, né? E aí, qual é a minha família, quem são os meus ancestrais. Por um outro lado também, né? O que eu faço diariamente, né? Quais são os meus costumes, qual é a minha cultura. Então, esse é o nosso processo, né? Como eu respondo aos desafios, como eu me comporto diariamente, quais são os meus hábitos. E aí, pensando também, né, um pouco do que fala durante todo esse capítulo, né? Quais são os meus vícios, quais são as minhas virtudes. Então, é fazer um turismo dentro de si, mas esse turismo nem sempre é agradável. Ele nem sempre vai ser confortável, como a gente estava dizendo. E aí, a gente poderia encerrar aqui, porque o que o Kardec diz já é bastante. Quer dizer, o que os espíritos respondem a Kardec já é ok. Não tem o que contestar, porque é isso. Conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec, assim como a gente, não para por aí, porque beleza, eu entendi, conhece-te a ti mesmo. Mas ainda assim, tá difícil. O que mais você pode dizer para nos ajudar? E aí, Kardec, então, prossegue na mesma questão, mas só que com uma subquestão, perguntando: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Ou seja, então, como é que a gente faz para conhecer a si mesmo? E aí, os espíritos, nesse caso aqui, um espírito muito especial, e quem traz essa resposta é Santo Agostinho, responde o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se não tivera feito motivo para ninguém se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, Santo Agostinho toda noite toda noite fazia o seguinte: passava uma revista na consciência dele, fazia um balanço. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que deu certo, o que não deu, onde eu posso melhorar, o que as pessoas teriam a se queixar de quem eu fui hoje, fiquei devendo algo a alguém, ou ainda criei algum débito novo. Então ele fazia essa revista e ele aconselha a gente a fazer isso. Sim, ele aconselha a gente a fazer isso. E é muito engraçado, porque normalmente a gente vai fazer esses balanços assim da vida, se questionando o que eu fiz, para onde eu tô indo, de onde eu vim, quando a gente passa por algum momento de crise, ou então no final do ano. No final do ano é batata, a gente faz então uma listinha de tudo que a gente vai ser, o que a gente não foi. Na pandemia também foi uma chuva de pessoas aí falando de um processo de autoconhecimento, porque foi isso, né? Também foi um processo muito também doloroso, dolorido, né? Você passar por uma pandemia e muitas das pessoas tiveram suas rotinas, suas vidas interrompidas e de um momento para outro elas estavam em casa consigo mesmo, olhando para si e muitas das vezes olhando para si através do outro, né? Porque as pessoas que convivem com a gente também trazem muito do que nós somos, ou não. Mas em alguns momentos a gente precisou conviver com o outro e a partir dessa convivência com o outro a gente ficou mais próximo do que nós somos. Então esse foi um processo muito doloroso, mas o que Santo Agostinho pede aqui é que a gente faça isso todos os dias. E sempre que eu ouço essa passagem de Santo Agostinho, me vem esse meme na cabeça. É um meme que as pessoas usam para várias coisas, mas esse eu acho ele muito engraçado, porque é a consciência dizendo: já vai dormir? Aí a menina dizendo: sim, boa noite. E a consciência: você já fez um balanço de como agiu hoje? Então, é como... E eu fico pensando: nossa, se a gente for fazer isso todos os dias, acho que vai ter dia que a gente não vai dormir, porque a gente vai parar e pensar: cara, quem eu fui hoje? Que bizarro. Que pessoa é essa? Mas é isso, assim. No início vai ser difícil, no início a gente vai se assustar, a gente não vai querer olhar, a gente vai dormir logo para não ter que pensar. Mas é uma oportunidade que a gente se dá, porque antes se questionar,
se perceber do que fazer sem se perceber. Ou seja, você deixar de se questionar não vai fazer você ser melhor. Simplesmente você está ignorando o fato de como você está agindo na vida com as outras pessoas. Então, você só está postergando isso e muitas das vezes criando mais débitos para serem resolvidos nessa vida ou então em outras vidas, né? Então, ele aconselha para a gente que a gente pare todo dia um momentinho para poder pensar. E aí, o que eu estou fazendo na minha vida? E aqui, Santo Agostinho também vai trazer um ponto muito importante, que é a gente pedir ajuda a Deus e aos nossos anjos da guarda, que seriam os nossos mentores espirituais, o nosso mentor espiritual, né? Porque todos nós temos um mentor. Então, a gente vai ter um mentor que vai estar ali ajudando a gente, que vai estar rogando pela gente, vai estar nos inspirando, nos auxiliando, sempre que a gente pede, sempre que a gente se mostra aberto a aceitar a sua ajuda. E aí ele diz assim: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. E nesse ponto é bem importante a gente pensar nisso, né? Que esse processo, essa jornada do autoconhecimento, né, essa estrada que a gente vai percorrendo de se conhecer, ela é uma estrada que a gente não deve fazer sozinho. Primeiramente, ele diz aqui que a gente deve pedir a Deus, ao nosso mentor, que esteja junto conosco e que nos dê força, que nos dê coragem, que a gente possa ter a vontade de buscar sempre essa melhora, de se autoconhecer e continuar perseverante nessa melhora. Por quê? Porque a gente tem que pensar, o processo de se autoconhecer, muitas das vezes vai ser um processo doloroso, como eu venho falando, desconfortável, vai fazer a gente sair do nosso lugar, não vai ser um lugar de prazer, de alegria somente. Vai ter o lado nosso que são os lados das trevas, né? Digamos assim, né? Aquele lado que a gente não olha, que a gente não dá atenção. Aquele lado, então, imagina só, uma casa. Uma casa que você não cuida. Uma casa que você não visita. Gente, casa que as pessoas não visitam é morada de bicho, porque é isso, de insetos, aranhas, teias, ou ainda se você foi uma casa que você saiu, não deixou comida, deixou coisas lá, e você não voltou para arrumar, ela vai estar uma bagunça. Então, se uma casa fica uma bagunça, imagina os nossos lados, os nossos sentimentos, os nossos vícios e virtudes que a gente não olha, que a gente não cuida, que a gente não arruma, que a gente não busca tratar, que a gente não busca exercitar. Então, vai ser um lado de trevas. Então, para enfrentar esse lado de trevas, ele nos orienta que a gente peça ajuda a Deus e ao nosso mentor, para que a gente possa cuidar dessa casa interior nossa de uma forma saudável, de uma forma tranquila. E aqui também é importante a gente falar de uma forma amorosa conosco. Por mais que a gente encontre coisas que a gente fale, eu odeio, eu não quero isso, é preciso ter amor nesse processo, é preciso ter coragem, é preciso ter forças. E aqui eu trago até um adendo que eu acho que é muito importante também. Se você tem oportunidades, se você pode, faça isso também com a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo que você confie, que seja um psicólogo, uma psicóloga séria, que você goste do trabalho. É importante, é legal você ter um espaço que você possa falar, porque só no processo de você falar sobre os seus problemas, sobre o que você está vivenciando, sobre o que você está sentindo, só nesse processo você já se ouve também, né? E ter também a escuta, o olhar de uma pessoa que seja profissional, seja uma pessoa séria, também pode ser muito importante, porque vai te ajudar a olhar para aquilo sem o julgamento, sem a criminalização, sem a punição, que muitas das vezes outras pessoas poderiam fazer. Então, é bom a gente ter esse olhar. Então, procure alguém que seja sério, alguém que você se sinta confortável, que seja uma pessoa de confiança,
para poder fazer esse processo junto com você. E ainda assim, ai, Thaís, não tem dinheiro. Eu sei, os tempos não tão fáceis. A gente vive hoje uma crise financeira, mas também existem umas outras alternativas que vale a pena a gente buscar, né? Que é ajuda. Tem alguns psicólogos que fazem um preço que é um preço social, que é um preço mais acessível, aquele que você pode pagar. Ou ainda nas universidades públicas ou particulares, eles têm também um serviço de atendimento psicológico para a comunidade, né, para as pessoas, de forma aberta, algumas vezes gratuita, ou às vezes você paga um preço simbólico, mas que a falta do recurso não seja um impedimento para que você possa buscar ajuda profissional. Então, aí pensando em alternativas, se der, foi. Mas uma que nós que a gente não pode abrir mão é da ajuda de Deus e dos nossos mentores, até mesmo para que eles nos ajudem a achar os caminhos que são necessários para esse processo de autoconhecimento de uma forma saudável, de uma forma amorosa. E aqui Santo Agostinho continua nos dando orientações de como formular essas perguntas ao final do dia, né? Uma das orientações que ele dá é: dirige, pois, a vós mesmo perguntas sobre se obraste alguma ação que não ousaríeis confessar. Ou seja, pergunta ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? O que ele está dizendo aqui? Quando a gente morrer, vamos começar lá. Quando a gente morre, nós perdemos esse corpo físico e o nosso espírito continua. Ele volta aí para a pátria espiritual, para o mundo dos espíritos, né? Então, nesse mundo dos espíritos, sem o corpo de carne, sem a matéria, a gente consegue ver as coisas com mais nitidez. A gente consegue enxergar a realidade sem aquilo que nos deixava entorpecido, que é a matéria. Então a gente consegue ver a realidade com mais nitidez, e ao mesmo tempo que a gente consegue ver a realidade com mais nitidez, a gente se mostra com mais nitidez. Mãe é muito assim, né? Porque mãe tem um olhar que vai para além da matéria. Você pode chegar em casa e aí qualquer hora do dia, em qualquer momento, e algumas mães vão conseguir captar só no olhar, só no jeito do olhar, de andar do seu filho, se ele fez alguma coisa errada ou não. Às vezes você não falou nada, só o jeito de você entrar em casa, a mãe fala: ué, você tá diferente? Aconteceu alguma coisa na rua? Mãe é assim. Então você pensa que no mundo espiritual, a nossa capacidade de olhar a realidade e ver as pessoas é como se fosse esse olhar que algumas mães conseguem ter sobre os seus filhos, né? Esse olhar que vai para além, que penetrante, mas nesse sentido. Porque é isso, né? Nas mães, algumas pessoas vão dizer que é intuição, que pode ser a sensibilidade, até mesmo por conhecer já as próprias crias, né? Mas é isso, a gente consegue ter essa nitidez da realidade e a gente se apresenta de forma mais nítida. Ou seja, no mundo espiritual não vai ter Instagram, não vai ter filtro de Instagram, não vai ter perfil, não vai ter foto, não vai ter stories, não vai ter vídeo que nos mostre para as outras pessoas. É a gente mesmo, do jeito que a gente acordou, do jeito que a gente tá, do jeito que a gente é. Então, por isso essa importância desse autoconhecimento. Então, você se pergunta, né? No final do seu dia, você pensa: tem alguma ação que eu fiz que eu não contaria para ninguém porque eu tenho vergonha daquilo que eu fiz? Porque eu não aprovo aquilo que eu fiz? Então, se você já ficou com vergonha, se você não aprova, já é um indício de que aquela não é uma boa ação. Você precisa rever aquela ação. Ou ainda, né, se você morresse naquele momento, naquela noite, quando você chegasse do outro lado, você iria temer o olhar de alguém ou teria vergonha do olhar de alguém sobre você pelo que você fez no seu dia? Então, esse um pouco o exercício. E acaba sendo cumulativo, né? Porque quando a gente morrer, por exemplo, morri hoje, fiz a minha avaliação, mas
Eu vou chegar lá do outro lado, mas eu fiz ontem também. E ontem eu não fui bem. Ontem eu menti e menti a beça. Me perguntaram um negócio, falei que tava bom, falei que tava ótimo, falei que eu sabia fazer. Não menti muito. Então, assim, o de ontem eu trago para hoje e a gente vai acumulando, né, as coisas boas e as coisas ruins. Mas é isso, é acumulativo quando a gente chega do outro lado, né? E essa pergunta não deixa margens pra gente ficar ali se desculpando, mas é porque eu fiz isso, é porque eu nasci assim, é porque o mundo tá assim. Então, também ela chama a gente para nossa responsabilidade e também chama a gente para pensar aqui que aí tá bom, aqui que não tá, né? Mas se você ainda não se perguntou, provavelmente se você vai se perguntar, ou se não se perguntou também não tem problema. Mas é isso. Em algum momento a gente pode pensar: mas eu vou me interrogar toda noite. E eu vou perguntar sobre as minhas faltas. Eu não vou me atenuar, eu não vou me justificar, eu não vou me explicar. Eu vou sempre ter uma justificativa. Então eu vou ser uma pessoa mais leviana comigo. Vou passar a mão na minha própria cabeça, né? Porque a gente pode pensar, se alguém um dia chegar para mim e falar, Thaís, você é egoísta, eu vou falar, não, nada disso, eu sou econômica, eu estou pensando no futuro. Quando eu não reparto o que eu tenho com você, é porque eu estou sendo previdente, ou seja, eu estou pensando no futuro que vai faltar, que pode faltar, e quando faltar eu vou ter, e é por isso que eu não estou dando agora, entendeu? Então a gente vai trazer umas coisas bonitas para dizer que é egoísta, como na verdade é um egoísmo. Muitas das vezes a gente vai dizer, eu não sou orgulhosa, jamais orgulhosa, eu só estou me tratando com dignidade. Então eu não vou me humilhar pedindo ajuda, eu não vou me humilhar falando que eu não sei. Eu não vou me humilhar dizendo que eu errei. Isso é dignidade, o nome disso. Isso é orgulho, minha filha. Então, a gente vai sempre trazer palavras bonitas, vai sempre trazer um ângulo diferente para tentar entender aquilo. Mas aí, Santo Agostinho também aconselha para isso. Ele fala assim, mas eu sei que você vai fazer isso. E para você não fazer isso, para você não ficar em dúvida, eu vou te dar um conselho. E aí ele nos aconselha, quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Pensa numa pessoa também que você não goste muito não, porque aí você vai criticar, o seu peso de crítica vai ser maior. Se for algum amigo, talvez, você vai falar, mas poxa, fulano é tão legal. Não pensa alguém que você não goste muito, que aí sua crítica talvez seja mais fidedigna, né? Então, se é a outra pessoa que está fazendo isso, se é alguém que você pediu um dinheiro emprestado, porque você estava na pindaíba e você falou, fulano, me presta um dinheiro aí, eu preciso pagar uma conta, preciso comprar um negócio aí, e a pessoa vira para você e fala, não posso, eu estou guardando para o futuro. Como é que você ia julgar essa pessoa? O que você acharia do comportamento dessa pessoa? Que ela está sendo egoísta, que ela não está sendo empática, que ela não está sendo caridosa. Então, só aí você já falou, eita, então aquilo era egoísmo. Era egoísmo. Então, pensa nas suas ações, mas coloca ela para terceiro. Se fosse uma outra pessoa que estivesse fazendo aquilo que você fez durante o dia, como você iria julgar? Porque aí é isso. Ele diz, se a censurais noutre, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor. Ou seja, se você está julgando no outro, não é legítimo se for você o autor. Pois Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Ou seja, a justiça de Deus é uma só. Se você é igual ao outro, o outro é igual a você. Em termos de humanidade, vocês são iguais e aí não tem por que Deus privilegiar um e não privilegiar o outro. Entendeu? Vou abonar a sua falta, mas não abono do outro. Onde é que está a justiça aí? Onde é que está a igualdade aí? Não. Então, assim, o que é errado e é errado para todo mundo. Tá?
Então, procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezai a opinião dos vossos inimigos. Aqui, gente, é também uma sacada de mestre, né? Porque inimigo, digamos assim, inimigo às vezes fala, mas inimigo, assim, mas é aquela pessoa que não gosta de você, aquela pessoa que te censura, aquela pessoa que te critica, aquela pessoa que você não quer ter por perto. Provavelmente, às vezes, algum desafeto seu, alguma pessoa com qual você errou e que ela guarda. Ela não vai, na hora de te criticar, usar meias palavras, ou ela não vai tentar amenizar para dizer a verdade. Ela vai dizer a verdade porque ela não tem nenhum compromisso com o seu bem-estar, provavelmente. Não quer saber, provavelmente que passa para ela a indiferença. Então, a opinião dela provavelmente vai ser uma opinião mais real, digamos assim. Ou vai ser uma opinião podada, despodada, né? Não vai ter aquela poda que às vezes algum amigo, algum ente querido faz para dizer pra gente, poxa, fulano, talvez você devesse emprestar mais um dinheirinho, talvez você precisasse, assim, repartir um pouco. A outra pessoa vai dizer, deixa de ser egoísta, empresta logo, ou ainda, você é uma egoísta. Ela vai ter uma facilidade de dizer aquilo que ela pensa. Então aí ele diz, traz essa orientação também pra gente, né? Pra gente não desprezar a opinião dos nossos inimigos. E aí, quando a gente para pensar nesse processo do autoconhecimento como um todo, a gente percebe que a luta que a gente tem não é com o outro, mas é uma luta interna. E aí aqui essa imagem do Guru Lino, eu acho ela muito bacana. Ele diz assim, quem luta sua batalha interior não quer guerra com ninguém. E aí o que é legal a gente pensar disso, né? Porque muitas das vezes a gente vai estar pensando que o problema é o outro, que é o outro que está sendo egoísta, mas quando a gente percebe que na verdade aquilo que incomoda no outro é aquilo que tem em mim. A nossa relação com as outras pessoas, elas muitas das vezes nos servem como um espelho. Porque a gente vai. A pessoa, ela é muita coisa, né? Mas provavelmente aquilo que incomoda no outro, aquilo que me faz. É aquilo que provavelmente eu tenha. Ou talvez eu seja assim e eu não lido bem com isso. Então, se eu não lido com isso bem em mim, eu também não vou lidar com isso bem no outro. Muitas das vezes a gente vê umas pessoas assim, falando assim, que absurdo, como é que alguém pode ter um discurso de ódio? Isso é a pior coisa do mundo. E aí você vê a pessoa repudiando o discurso de ódio do outro, gerando ódio. Aí você fala, mas espera aí, fiquei na dúvida, quem está tendo ódio é o outro ou é você? Então, é aí que a gente para pensar, será que não sou eu também que estou destilando esse ódio? Será que não sou eu também que estou destilando essa indiferença? E aí a gente começa a ver que talvez o problema não é o outro, ou talvez seja o outro também, mas o que é mais importante é em mim. O que eu faço então com esse discurso de ódio? O que eu faço então com essa forma de lidar com o diferente, com as pessoas que eu não concordo, com as pessoas que pensam diferente de mim? Eu vou tratar com desprezo, vou tratar com arrogância, vou tratar com ódio. A questão parou de ser o outro, passou a ser a minha, entendeu? Então é isso que ele quer dizer aqui, né? Quem luta sua batalha interior não quer guerra com ninguém. E aí mais um ponto que ele traz, e aqui é a grande chave, que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Quando a gente começa a olhar para dentro de si, porque é isso, gente, não dá para entrar numa casa bagunçada, tem gente que até consegue, mas não dá para entrar numa casa bagunçada, ver tudo desarrumado, perceber que a geladeira tá cheia de comida estragada, que tem bichos andando pela casa, que tem roupa suja espalhada com roupa limpa, de que não dá para entrar numa casa, ver essa bagunça e falar assim, tá tudo bem, faz parte da vida. Olha isso, essa bagunça. Tá tudo bem. Não dá. Provavelmente a gente vai querer arrumar, a gente vai querer ajeitar. E é a partir disso. Então, o primeiro passo é entrar na casa. Entrar na casa é
se permitisse o processo de autoconhecimento. Se permitiu esse processo de autoconhecimento, vamos arrumar. Se está arrumando a casa, já é um progresso individual. Já é um progresso entrar na casa, já é um progresso se incomodar com a sujeira da casa, se incomodar com a bagunça da casa, e já é um progresso querer arrumar. Mas como eu disse, casa fechada há muito tempo, muita bagunça, vai dar um trabalho, vai demorar dias, anos, séculos, encarnações, porque é isso, nós somos espíritos imortais. Então, vai demorar. Santo Agostinho já falou, cara, pede ajuda a Deus, pede ajuda ao seu mentor, não vai sozinho. Então, nesse processo, que é um processo demorado, que são processos de vidas ou de vidas, a gente precisa encarar. A gente não pode deixar de fazer, porque vai demorar. Porque não existe outro caminho. O nosso progresso, ele é um caminho de ida e não tem volta. O espírito não retrograda. Então, aquilo que eu já avancei, se eu abrir a casa, eu não fecho mais. E às vezes, assim, não tem escolha. Tem gente que às vezes a casa tá fechadinha, mas está saindo bicho por tudo quanto é lado pela janela, já tá indo pro vizinho. O vizinho já tá, essa casa suja aí, desarrumada, ninguém vai vir arrumar. Então, esse é um compromisso nosso também, né? Porque se fosse só a casa ali fechadinha e fazendo mal a si, a gente segura e tal. Mas muitas das vezes essa casa, a bagunça dela é tão grande que vai para os vizinhos, vai para a cidade, vai para o país, vai para um monte de lugar. Então, a gente precisa fazer esse olhar, abrir essa casa para poder arrumar. E fazendo isso, a gente já está caminhando para o nosso progresso. Então, é um caminho de ida. E aí a gente vai pedir forças, coragem para continuar e não parar. E nesse processo todo, ele vai caminhando para concluir o seguinte: formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-lo. Justo é que se gaste alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. E nesse trecho, ele traz um exemplo que é bem interessante. Ele fala assim, ele faz uma comparação. Mas vocês normalmente na Terra não se preocupam como é que vai ser a aposentadoria de vocês, no sentido assim, como é que vai ser o seu repouso. Vocês hoje não trabalham para garantir um repouso no futuro. E olha que esse repouso que vocês estão pensando em garantir é um repouso aí mais ou menos, porque você vai estar provavelmente com o corpo mais velho, provavelmente com alguma doença. Então, não é bem um repouso, né? Ainda vai ser um repouso conturbado. Se você faz tudo isso pensando no seu repouso futuro, por que então você não gasta alguns minutos durante o seu dia para você conquistar uma felicidade eterna? Se lembra? A casa que a gente arruma, a nossa casa interior que a gente arruma, já é um sinal de progresso individual. E esse progresso individual nosso vai levar a gente a uma felicidade eterna. E aí a gente vai ser um espírito perfeito, porque esse é o nosso destino. Progredir sempre, o espírito não retrograda. Então, a partir do momento que a gente vai progredindo, a gente vai conquistando essa felicidade eterna. E para chegar nessa felicidade eterna, um dos caminhos é o autoconhecimento. É conhecimento de si mesmo. Algumas pessoas podem chegar aqui nesse momento e falar assim: Thaís, eu sei que tem gente que cuida da aposentadoria, mas eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Olha aí, Covid comendo solto aí fora. Pessoas que a gente achava que estavam bem, ficaram doentes e vieram a desencarnar. Eu nem sei mais. Não sei mais, acho que o futuro é incerto. E aqui é onde ele chama a nossa responsabilidade, que é uma responsabilidade que a gente precisa lembrar. É que eu vou até mais longe que Santo Agostinho, que a gente precisa lembrar todo instante da nossa vida, em todas as nossas decisões, pensamentos. Eu falo isso e falo isso de voz alta para que eu possa escutar também. Que nós somos espíritos imortais, ou seja, essa vida não termina aqui,
o que a gente vivencia aqui, o que a gente vivencia agora, não é para sempre. É apenas uma pequena parte de toda a nossa evolução espiritual, de toda a nossa jornada enquanto espíritos. Então, essa é uma das encarnações. Mas ainda assim, é uma das encarnações, uma das oportunidades que a gente tem de auto-reforma, de autoconhecimento. E aí é nisso, né? É um exercício diário, que uma dessas ferramentas é se interrogar, fazer questões nítidas, e não ter medo. Não ter medo de multiplicá-los, não ter medo de avançar nelas, não ter medo de abrir a porta da casa, não ter medo de encontrar os bichos e ter que lidar com eles, de ter que organizar as roupas nos armários, de ter que fazer uma limpeza, de varrer. A gente não precisa ter medo, porque esse é um exercício que vai levar a gente para uma felicidade eterna. Esse é um exercício que nos conecta com a nossa essência de espírito imortal, porque esse é um exercício que vai nos dar resultados para além dessa vida, mas é para uma vida eterna, para a nossa vida enquanto espíritos. Então, essa reflexão é a reflexão que Santo Agostinho, de uma forma muito generosa e muito sábia, traz para a gente, para que a gente possa lembrar, né? E aí ele ainda fala assim, em casos de dúvidas, por conta dessas dúvidas, né? Em casos de dúvidas, foi por isso que a gente promoveu o livro dos espíritos. É por isso que os espíritos, a espiritualidade veio e ainda continua vindo a todo momento se comunicar conosco, nos mostrar que a vida está para além daquilo que a gente vê. A vida está para além da doença, do corpo físico, a vida está para além do desemprego, a vida está para além da violência, a vida está para além do ódio que a gente vê, ouve e às vezes propaga. A vida está para além disso, porque a vida ela é mais do que a vida material. A nossa vida é espiritual. Nessa vida espiritual, o nosso ponto de chegada é a felicidade eterna. E aí, o que a gente faz diariamente para chegar nessa felicidade eterna? E um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. E para finalizar, eu trago esse trechinho do Evangelho, em que Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E esses dois mandamentos, eles nos trazem então os desafios, 3 desafios, né? O desafio de amar a si, o desafio de amar ao próximo e o desafio de amar a Deus. E todos esses 3, eles estão interligados um com o outro, e estão interligados com esse processo que a gente vai iniciar, ou já iniciou, ou está concluindo, né, para alguns, mas que a gente passa, que é o processo de autoconhecimento. Então, o processo de amar a mim, ele passa pelo processo de me conhecer, ele passa pelo processo de me entender, de compreender minha história, de compreender quem eu sou, compreender aonde eu quero chegar e aonde eu estou. Então, ele é um processo também que envolve o desenvolvimento do amor, né? E aí, a partir desse processo que eu consigo engatinhar, que eu consigo desenhar, que eu consigo desenvolver de amar a mim, eu também consigo desenvolver de amar ao próximo. É um pouco de ida e vai, assim, de vai e volta, assim. Eu amo o próximo e amo a mim mesmo. Amo o próximo e amo a mim mesmo, porque muitas das vezes a gente consegue, através do amor de um filho, através do amor de um pai, de uma mãe,
através do amor de uma pessoa pela outra. Então, através desses amores, a gente também vai exercitando esse amor por nós, esse olhar mais compassivo, esse olhar mais caridoso, seja com o outro, seja com nós. E a gente vai conseguindo desenvolver isso também com as outras pessoas, que talvez não sejam do nosso círculo mais próximo, mas que estão ali, que são os nossos vizinhos, que são os colegas do trabalho, que são as pessoas que às vezes estão na rua, são as pessoas que muitas das vezes estão mais distantes em outro planeta. A gente vai conseguindo, através dessas conexões, expandir esse sentimento de amor pelo todo, pelos próximos, né? Que são muitos os nossos próximos. E ao partir do momento que a gente ama os nossos próximos, a gente também está amando a Deus. Ou ainda, se a gente ama Deus, a gente ama o próximo e a gente ama a si mesmo. Então, são caminhos que estão interligados uns com os outros, né? E aí, quando a gente fala do conhecimento a si mesmo, a gente está dizendo do início, a gente está dizendo de uma parte desse grande processo que nos liga entre todos, entre humanos, entre espíritos e entre Deus. E a gente encerra aqui mais um estudo. Agradeço àqueles que ficaram comigo, conosco até esse momento, que a espiritualidade, os espíritos de luz possam envolvê-los em vibrações de paz, de luz, envolver a vocês, aos familiares e aquelas pessoas que estão em volta, os espíritos que os acompanham. Enfim, possamos ter um bom dia e um bom processo de autoconhecimento.